do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Eu quero abrir o Jornal do Boris de hoje com uma notícia importante, muito importante, que está na primeira página de O Globo. Aí, aqui em cima. Nobel de Educação, professor da rede pública do Espírito Santo, Helder Guasti, é o único brasileiro entre os finalistas do Prêmio Nobel. É o único brasileiro. Ele, no Espírito Santo, desenvolveu um padrão de ensino que funcionou e acabou sendo difundido para várias partes do mundo. Eu vou ler uma biografiazinha rápida dele, algumas linhas que apareceu no G1. Helder Guasti da Silva concorre ao Global Teacher Prize. O professor criou o processo. Essa é um anúncio de um outro prêmio que ele vai receber, ou que ele estaria para receber. É um projeto em que alunos da Escola Pública do Espírito Santo resgatam contos populares com o uso de inteligência artificial. Helder Guasti herdou da mãe, professora, o ofício e o prazer em conhecer as histórias e a vontade de mudar a realidade dos alunos. Foi a inspiração para que ele desenvolvesse o projeto Como Diz o Outro, que levou o professor a ser finalista do prêmio. Tá? Esse prêmio International Global Teacher Prize é considerado o Nobel da Educação. Não é o próprio Nobel, mas é considerado o Nobel da Educação, segundo o Globo, que eu estou mostrando aqui, o Globo Nobel da Educação. Professor da rede pública do Espírito Santo, Helder Guasti é o único brasileiro entre os finalistas. Eu estou abrindo o jornal pela importância que isso tem na medida em que a educação tem sido, apesar de algumas tentativas, relegada a um plano secundário no Brasil. Há alguns esforços, algumas tentativas, mas eu não vou repetir: professor mal remunerado, escolas quase funcionando sob escombros, enfim. Mas aí aparece um professor que brilha, né? Gente que brilha no Brasil e que mostra a nossa condição de, pelo menos, ter criatividade. E mostra também, né? Alguém coloca a cabeça em um núcleo de excelência dentro do caos que é a educação brasileira. Bom, tem uma outra notícia, essa ruim, da queda de um avião. Olha, avião com 64 pessoas se choca com um helicóptero militar e cai em Rio, nos Estados Unidos. Frio dificulta resgate. É um avião da American Airlines, trombou com um helicóptero, pelo jeito um helicóptero militar. Havia 3 soldados no helicóptero. No jato havia 64 pessoas. Tem uma mobilização muito grande. Fala-se em 300 pessoas que estão no Rio, né, tentando, eu não sei se recuperar corpos ou se tentando salvar. Olha aqui uns flagrantes aqui no Globo dos 2 aviões. Esse avião da American Airlines estava na reta de descida para o aeroporto nos Estados Unidos.
especialistas ouvidos pela imprensa americana tentam entender o que levou um avião comercial com 64 pessoas e um helicóptero militar com 3 soldados a se chocarem no ar em Washington, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira. A capital americana é conhecida pelo sofisticado sistema do espaço aéreo. A Torre de Washington dispõe de 2 frequências de rádio para comunicação, uma para helicópteros e outra para as demais aeronaves, diferentemente de outros centros de controle. Enfim, patinadores artísticos dos Estados Unidos estão entre as vítimas do acidente aéreo em Washington. Um áudio do controlador de tráfego aéreo obtido pela CNN via Live ATC-Net mostra o momento em que os operadores perguntam ao helicóptero militar se ele via o avião comercial. Aí tem o diálogo, né? Enfim, eles já vinham vindo numa reta, ambos, né? Que podia prever o acidente. Eu não vou entrar em muitos detalhes, nós vamos esperar para ver o que está acontecendo, se tem sobreviventes. Olha, um vídeo que flagra a colisão. Não sei se dá para ver esse vídeo aqui, mas você vê que está na direção do aeroporto. Olha aí, esse vídeo. Dá para ver, né, Fernando? Tá? A parte da infraestrutura que segura esse jornal é o Fernando Ceá, o Luiz Antônio Nartes, o Cássio da Silva Emerick e a Iraci Teixeira. Né? De vez em quando é bom você saber, está aqui, ó, não dá para ver direito, né? Mas olha, parece que o choque aqui foi de noite, né? Pequenininho aqui, está no globo. Estão mostrando aqui umas luzes. O aeroporto está muito perto, né? Mas fica difícil a gente divisar daqui exatamente o choque, como anuncia os jornais. Patinadores artísticos dos Estados Unidos estão entre as vítimas. O casal de patinadores campeões do mundo de 94 foi encontrado à beira do avião, segundo agências russas. Isso são um casal de patinadores russos. Enfim, ainda as notícias não têm precisão e as coisas vão ser reveladas para você se aparecer alguma coisa durante o nosso noticiário, durante a nossa informação. Outra notícia importante desta manhã é que o Hamas liberou uma refém israelense e alguns tailandeses que tinham sido também sequestrados pelo movimento terrorista do Hamas. Então vamos ver daqui a pouco essa notícia com mais exatidão. Quem foi liberado, como é o nome dessa moça, enfim, eu sei que ela já se encontrou com a família, eles foram entregues pelo Hamas e o Israel estava para soltar 104, eu não sei exatamente, mas são mais de 100 presos do Hamas. Olha aí, que a gente falou em educação, 50 escolas que registram mais vulnerabilidade em São Paulo terão gestão privada de secretário de meninos. Olha aqui, mais refém libertado, está aí na Folha já, como parte do acordo de cessar-fogo, Hamas lidera mais 13 israelenses que devem retornar para casa em operação não prevista em calendário de trégua. Tá diferente das outras notícias que fala
em uma refém só. Eu estou achando que os outros são tailandeses. Daqui a pouco a gente fica sabendo direitinho. Só tem basicamente alguns flashes, né? Bom, qual é a notícia que interessa a vida de todos nós, além da gasolina que vai aumentar sábado, por culpa, basicamente, do aumento do ICMS, que já estava decidido há algum tempo. A notícia é essa aqui. Com Galípolo, Banco Central eleva juros em 1 ponto e confirma nova alta. A previsão do mercado era essa. Era essa a previsão do mercado. Olha aqui o valor. BC aumenta a Selic para 13,25 na primeira reunião com Galípolo no comando. Folha de São Paulo, o BC confirma elevação da Selic para 13,25 ao ano na estreia de Galípolo. Aí veio o pessoal do PT, do pessoal mais da extrema esquerda do PT, né, a dona Gleisi Hoffmann, dizer que a culpa é do Roberto Campos. Quer dizer, nem isso. O Lula, que reclamava muito da manutenção ou aumento dos juros, ele quer a baixa dos juros para poder gastar mais, sem perigo de inflação, aquela conversa toda, não falou nada. Dessa vez não falou nada. Com o Roberto Campos ele abria as baterias. Nos Estados Unidos, o Fed interrompe corte de juros, apesar da pressão do Trump. Para o Trump era boa essa queda de juros, mas o Fed manteve a interrupção do corte de juros. Interrompe corte de juros. Não manteve, ele interrompeu. Deixa eu ver aqui. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, cumpriu expectativas e elevou ontem a Selic de 12,25 para 13,25, 1 ponto percentual. Em dezembro, o colegiado havia subido a taxa básica em 1 ponto percentual e prometido altas de mesmo patamar em janeiro e março. Ainda deve ter, segundo as previsões, ainda no tempo de Roberto Campos, uma subida. É bom a gente afirmar que houve unanimidade dentre os membros do Conselho, inclusive o presidente não abriu a boca, o Galípolo não é contra. A decisão de ontem unânime ocorreu na primeira reunião sob comando do novo presidente do BC, Gabriel Galípolo. Em comunicado, o comitê citou continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação e reafirmou a intenção de promover nova alta na próxima reunião. Unânime, inclusive o pessoal indicado pelo Lula. O atual ciclo de elevação dos juros começou em setembro. Após 4 altas consecutivas, acumula variação de 2,75 pontos. E aí, nos Estados Unidos, o Fed manteve a taxa entre 4,25% e 4,5%. Então, isso tem reflexo em tudo, né? Tem reflexo em tudo, essa alta, reflexo no crédito, reflexo na inflação, aumenta a inflação, né? Custa mais caro o dinheiro, refreia o dinheiro, segundo muitos, tem um aumento, né? Mas segura a inflação. Eu não vou aqui trabalhar com teoria econômica, que eu, aliás, entendo pouco, como a maioria dos especialistas também não entende muito. Quer dizer, quando você aumenta a inflação, você
reduz o movimento da economia, reduz o crédito. Você consegue baixar a inflação desse jeito, né? Você diminui o movimento da economia. No fundo é isso. Kassab chama Haddad de fraco e diz que PT perderia a eleição se fosse hoje. Quero voltar à inflação. Quer dizer, o Lula continua querendo gastar. Né? E agora silenciou. Gilberto Kassab, presidente do PSD, disse que Fernando Haddad da Fazenda tem dificuldade para comandar. O ministro da Economia fraco é sempre um péssimo indicativo, afirmou. Declaração abalou a relação do governo com a legenda. Dá uma espiada nisso. O Kassab é um bom termômetro, ele é o presidente do PSD. Ele faz uma declaração dessa, que é uma declaração que a gente pode analisar como oposicionista, ele pode dizer que é construtiva. Ele tem 3 ministérios. O PSD detém 3 ministérios no governo Lula. E o seu presidente faz um ataque desse tipo. Ele é secretário no governo de São Paulo. Qual é a importância do que ele falou? É que ele, que é um termômetro, espertíssimo, tem acertado algumas visões de política, é bem informado. Como é que ele está? Ele está mostrando que botou um pé em outra embarcação. Ou seja, ele quer preservar o seu partido, mas percebe que as coisas não vão bem na área petista. O PT, o presidente prometeu um amplo leque partidário, não é bem o que acontece, não é bem o que ele prometeu durante a campanha, quer dizer, tem uma predominância do PT, embora até partidos de direita participem da coalizão, mas não era o que se esperava. E aí o Kassab faz essa manobra e põe um pezinho fora desse apoio ao Lula. Põe um pezinho na oposição. Então, gente, é um sinal importante. É um sinal importante. Daí o destaque que os jornais deram às posições do Kassab. É bom a gente acompanhar. Porque vem aí uma reforma ministerial que o Lula não consegue fazer, né, confusa, e as coisas vão assumindo um aspecto de um nó. Eu não sei como ele vai, é problema dele. Tem uma informação aqui que o governo também suspendeu aquela fundação do IBGE, que é uma fundação que o presidente do IBGE, Márcio Postman, criou, que é uma das razões principais da crise no órgão. Quer dizer, é uma fundação que dá mãos flexíveis para o IBGE. O IBGE, com essa mão na iniciativa privada, como a fundação, poderia fazer uma série de coisas. Dizem os funcionários que assinam o manifesto, que não são muito republicanas, né? Dizem que a gestão dele é autoritária. Eu não sei se ele está na linha de fogo, mas normalmente, quando o pessoal está sendo bombardeado, normalmente o Lula não demite. Ele espera, vai ver o que vai fazer. E o Márcio Postman representa uma ala mais à esquerda, né? uma ala mais extrema do PT. Mas ele já no IPEA realizou umas mágicas desse tipo. Também é uma pessoa que agita, uma pessoa que agita mais do que administra. E acusações de que
a iniciativa privada nesse IBGE paralelo poderia participar e financiar, o que prejudicaria a imagem impoluta, considerada impoluta do IBGE, etc, etc. Também o Trump recuou, deu uma recuada naquela questão do terceiro setor, nos auxílios, né? Deu uma recuada, teve um ataque de lucidez e deu uma recuada porque mexeu com o mundo, né? Mexeu e de repente, né? De repente. Aí tem um artigo aqui do Vinícius Prates, eu vou ler o título para vocês. Trump aposta no dumping socioambiental. Expulsão de imigrantes e a reversão da transição energética visam instaurar um regime de superexploração da força de trabalho e da natureza. É como ele é visto por amplos setores, especialmente de esquerda. Olha aqui, relação do governo com o PSD estremece em meio à reforma que levará Gleisi ao ministério. Críticas de Gilberto Kassab, presidente do partido Haddad, são recebidas como prova de que não há garantia de apoio à reeleição. Está botando o pezinho do outro lado. Em compensação, tem uma entrevista do Alexandre Padilha dizendo que não existe bala de prata para resolver a queda na aprovação de Lula. Ministro das Relações Institucionais diz que pesquisas mostram o que o presidente já cobrava do governo, quer dizer, ele está separando o presidente do que está acontecendo em termos de imagem. E aposta em aprovação de projetos essenciais para a correção de rumos da economia, como a reforma do imposto de renda. Você acha que vai diminuir? Gente, vai piorar. E aqui tem um remédio que o Lula está tentando para garantir a sua popularidade, para melhorar a popularidade. Com popularidade em baixa, Lula planeja, ainda não está acertado, turbinar crédito consignado a trabalhador. Já está conversando com os banqueiros e tal. Em acordo com o banco, está aí. Expectativa é de movimentar até 130 bilhões em empréstimos a 40 milhões de trabalhadores. Empréstimo a juros baixos, tempo prolongado mais empréstimo consignado, quer dizer, vem no salário, vem na aposentadoria, etc., o que garante aos bancos que vão receber esse dinheiro, e daí eles podem diminuir os juros com essa garantia. Esse é o significado aí está aqui uma foto do Lula. Lula no Planalto incentiva para ampliar crédito consignado. Lula no Planalto, 2 pontos. Incentiva para ampliar crédito consignado, é anunciada após pesquisa ter apontado queda na aprovação do governo. Quer dizer, é uma tentativa de populares, beneficia as pessoas. Eu não sei como isso se reflete na inflação. Estou esperando os gênios de Brasília, do Rio, o pessoal da GV dizer o que acontece com isso. Eu realmente tenho temor que possa ser inflacionário. Para o Lula, tanto faz. Em primeira reunião, a reunião do Galípolo, o governo suspende fundação. Eu estou vendo o Estadão. Prefeitura rompe com empresas de ônibus acusadas de ligação com o PCC. Empresas Transwolf e UP Ônibus, acusadas pelo Ministério Público, serão substituídas como concessionárias. Você lembra que o Datena usou essa questão bastante contra o então candidato a prefeito? Você lembra? E
E existem suspeitas fundamentadas sobre a presença do PCC já estão na política, já estão nas empresas, já estão muito na Amazônia e não acontece nada. Então, vão combater. Tem uma coisa que a gente tem que perceber que é comum na política, mas é especial neste governo. Qual é essa coisa? É que você fala algo, mas você age de maneira diferente. Então, você fala em combate à inflação, se reúne, mas continua gastando. Estou dando o exemplo mais importante. Aí, olha, o Estadão deu a fala do Kassab. Aqui, ó. Kassab afirma que Lula não seria eleito hoje, chama Haddad de fraco. Eu estou imaginando que devia ter uma foto do Kassab, aqui tem uma foto do Lula. Aí Zema, 2 pontos. Olha o Zema, governador de Minas Gerais. Bolsonaro é nome mais competitivo para 2026. Aí vão aparecendo os nomes. Olha, destino do PSDB opõe interesse de Aécio e Cirilo. A discussão sobre o futuro do PSDB tem sido marcada por uma queda de braço entre os 2 líderes históricos do partido, o deputado Aécio Neves, de Minas Gerais, e o presidente nacional da sigla, Marconi Pereira, de Goiás. Aécio defende a reaproximação com o MDB, enquanto Cirilo aposta na fusão com o PSD. Lembra quando o PSDB era importante no governo do Fernando Henrique, enfim. Tem o William Vac aqui, que é o âncora da CNN e comentarista aqui do Estado, dizendo: cenário preocupante. Diversos componentes estão se combinando para formar uma só crise. É a visão dele, que é um bom analista. É até com certa fleuma que Lula parece caminhar para um cenário dominado por componentes preocupantes. Ou então é a calma dos que ignoram o que pode acontecer, pois até aqui nada é galopante. A tendência da inflação, o pior inimigo da popularidade de qualquer governo, é de debitar, de o quê? De subida. Os gráficos apresentando para cima a inflação já vêm desde a metade do ano passado. Não causaram pânico, mas seu efeito corrosivo é palpável. O mesmo corte, aí analisa, né, a inflação sobre a imagem do presidente e do governo. Apesar de criticar, PT convoca a meta para dar curso a dirigentes. Tem essa discussão de se você pode fazer mototáxi. Olha, eu acho que mototáxi, eu não gosto, acho perigoso. Agora, em algumas cidades, eu acho que não dá mototáxi. Desculpe o Uber, o 99, quem defende. Eu acho que em São Paulo é perigoso, é muito perigoso. É atraente porque é barato, a pessoa acha que com ela não acontece. Tem uma estatística aqui que ninguém tem certeza se é ligada a isso, de que os acidentes de moto aumentaram com essa presença desses motos, táxis aí circulando em São Paulo. São Paulo tem um trânsito, eu não preciso dizer, complicado e tal.
Big Techs agora sugerem que DeepSeek, aquela chinesa, né, fez cópia irregular de dados para a sua inteligência artificial. Microsoft diz suspeitar que empresa chinesa usou plataforma da OpenAI para treinar seu próprio modelo, mais barato e AI, OpenAI, e que rivaliza com os das gigantes americanas. Aí tem o criador da inteligência artificial, depois DeepSeek quer explorar significado da inteligência. Aí fizeram um teste com a inteligência artificial, perguntas que podem ferir o regime comunista chinês, não responde. Quer dizer, é uma inteligência artificial limitada pela ditadura chinesa. Trump pretende usar Guantánamo para deter 30 mil imigrantes ilegais. É outro devaneio do presidente, só que ele é presidente e, de repente, ele transforma em realidade. Prender 30 mil em Guantánamo. Cabe, né? Mas, pelo amor de Deus, 30 mil pessoas, não quero nem... Eu acho que isso é uma loucura. Quem tomou cafezinho conosco? Natan Gonçalves, Caleb Kaká, Sérgio Silva, Isabel Rosa, Arnaldo Silva, Genoefa Medeiros, Eleide Cortez, Tertuliano Aurélio, Djalma Souza, Ivana Kling, Jaime Ribeiro, Ivone Alfredo, Tamar Batista, Pedro Roque, Meire Ferrian, de São Bernardo do Campo, Frederico Junqueira, de Goiás, Isa Cavalcante, de Maceió, e Sérgio Banzato, de Neves Paulista, São Paulo. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã voltamos em todas as nossas plataformas, sem que você esqueça que o Brasil precisa ser passado a limpo. Bom dia.